Graça e paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus você e toda a sua família. Que Deus possa abençoar seus caminhos, abençoar a sua vida, seus projetos em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 17. Quem escreveu essa carta à igreja de Filipenses foi o apóstolo Paulo. E quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi aquele que o próprio Senhor Jesus o levantou como apóstolo. O apóstolo Paulo foi aquele que deixou mais carta, mais escrito, que hoje tem sido fundamental para a igreja e para cada um de nós que somos cristãos. O apóstolo Paulo, ele fundou, abriu muitas igrejas e zelou muito pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz nessa carta. Ele diz assim: irmãos, direcionado para a igreja, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a você. Presta atenção, olha como o apóstolo Paulo, ele começa essa carta: irmãos, sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo, ele tinha uma conduta santa diante de Deus. Mesmo ele tendo suas imperfeições, assim como eu e você temos, ele andava em santidade diante de Deus. Santidade, ainda que se resulte numa vida de obediência a Deus, uma vida de perfeição diante do Senhor Jesus, diante da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, santidade não é ser perfeito. Porque ser perfeito, eu e você, nesse exato momento, nós não iremos conseguir ser perfeito até que Cristo nos aperfeiçoe na glória. Mas ser santo é dever de todo crente, ser santo é dever de todo cristão. O que é ser santo? Ser santo é você se separar para Deus, é você viver uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E a única maneira de você viver uma vida de intimidade, de comunhão, de separação diante de Deus, é quando você passa a ser obediente à palavra de Deus e quando você passa a ser um homem e uma mulher de oração, não abandonando as práticas, as doutrinas de Cristo, as práticas em que a palavra do Senhor nos orienta a fazer. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa santa, ou seja, separada para Deus, você tem que renunciar à vontade do mundo, os prazeres do mundo, para passar a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Você deve ser uma pessoa que ora, você deve ser uma pessoa que jejua, você deve ser uma pessoa que ama a Escritura, que analisa a Escritura. Porque quando você vive por meio da palavra de Deus, você vive pela luz. Você vive pelo Espírito, pela presença de Deus, pela vontade do Senhor Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo ele estava querendo que a igreja fizesse é que a igreja se voltasse de todo o coração em comunhão para com o Espírito Santo, para com Deus. Que a igreja não ficasse simplesmente voltada às coisas terrenas ou aquilo que o mundo tinha para oferecer. Porque desde aquela época já havia pessoas que ofereciam o mundo e o fundo para as pessoas, para as igrejas. Olha, você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo, Deus pode fazer isso, Deus pode dar fidelidade, Deus pode mudar a tua história, Deus pode abençoar seus caminhos, você vai receber um milagre, você vai receber uma ajuda, você vai conquistar muito, você vai ter muito sucesso. Eu não sou contra você alcançar uma benevolência, uma dádiva de Deus, uma bênção, um milagre da parte do Senhor. O que eu sou contra é quando você começa a priorizar as coisas terrenas, quando você começa a priorizar
as coisas desse mundo, abandonando as coisas de Deus. Aí fica aquela oração religiosa, aquela oração em que a pessoa só pede coisas para Deus. Ela só está preocupada no seu ventre, ela só está preocupada consigo mesmo. E quando eu me preocupo só comigo mesmo, eu acabo sendo negligente ao mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Qual o mandamento que o Senhor Jesus nos resumiu e nos deixou? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas se eu só penso em mim, se a minha vida é só voltada ao meu prazer, ao meu querer, às minhas vontades, então não tem como eu cumprir esse mandamento de amar o meu próximo como a mim mesmo. Então o apóstolo Paulo, o que ele quer é direcionar a igreja ao caminho correto, direcionar a igreja ao caminho da santidade, ao caminho de Cristo. Aí ele diz assim, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando. Veja o zelo do apóstolo Paulo. Digo isso até chorando. Por quê? Preocupação. Preocupação porque ele sabe que muitos estavam levando ao povo ensinamentos à igreja naquela época, ensinamentos falsos. Ensinamentos que, na verdade, levariam aquelas pessoas ao afastamento da santidade, ao afastamento de Deus. Então ele está alertando essas pessoas para que essas pessoas elas se voltem ao Pai, elas se voltem a Deus. E nós estamos vivendo momentos em que as pessoas elas têm abandonado a fé em Cristo, em que as pessoas têm deixado de ser cristão e se tornado, na verdade, religiosos. Religiosos cumprem obrigações religiosas, mas aquele que ama a Deus, aqueles que têm comunhão com o Pai, com o Senhor Jesus, esses, na verdade, ele é obediente à palavra, ele ama a palavra, ele é submisso a Cristo, submisso a Deus, submisso à palavra de Deus, abandonando a sua própria vontade para fazer, então, a vontade de Deus. Fazendo, então, a vontade de Deus, você passa, a se tornar uma pessoa santa, uma pessoa íntima com Deus. Ainda que você já deve ter ouvido pregadores ensinando que santidade e perfeição são a mesma coisa, mas na realidade, santidade não é ser perfeito, porque nós, eu e você, nós não vamos conseguir ser perfeito até que Cristo volte e venha aperfeiçoar a sua noiva, a sua igreja. Mas santidade significa viver uma vida mais íntima, uma vida mais próxima, uma vida de renúncia diante de Deus. Então ele diz assim, digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Perdão, vou ler novamente para não ficar uma coisa meio cortada. Diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque levam as pessoas um falso ensino, que leva as pessoas um falso evangelho. Esses são considerados como inimigo da cruz de Cristo, como inimigo daquilo que o Senhor Jesus alcançou na cruz. O que ele alcançou? Ele alcançou a nossa aproximação diante do Pai. Ele nos libertou do pecado. Ele cancelou a dívida que tínhamos para com Deus. Ele aplacou a ira pelo sangue do Senhor Jesus. Diz assim, olha, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Então, como que detecta esses falsos pregadores, esses falsos ensinos? Quando esses ensinos é voltado somente aos prazeres
momentâneos desse mundo, as riquezas desse mundo. Quando é ensinado a pessoa a amar tudo aquilo que o Senhor Jesus recusou na tentação do deserto. O que ele recusou? Ele recusou poder, recusou status, recusou riqueza, recusou ser alguém nesse mundo. Então, quando eu aceito tudo isso, na verdade eu estou aceitando falsos ensinos. Estou aceitando aquilo que, na verdade, eu deveria rejeitar por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Eu não estou sendo contra você receber um milagre, você receber uma dádiva, uma benevolência de Deus. O que eu estou dizendo para você é que você tem que priorizar a sua salvação, priorizar Cristo, priorizar as coisas celestiais. Porque quando você prioriza as coisas celestiais, então você está priorizando a Deus. Veja, a palavra do Senhor, ela continua, e ela diz assim, olha que lindo, diz assim, o verso 19, vou ler novamente, diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Presta atenção nisso. O destino desses que pregam um mau ensino, que levam a um ensinamento falso, a um ensinamento de mentira, o destino deles é destruição. O Deus dele é o ventre. A preocupação é com ele mesmo, não é com você, mas é com eles mesmos. Então a palavra do Senhor diz assim, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar. Aí você deduz, visto que só pensam nas coisas o quê? Terrena. Aquele que é de Cristo, aquele que é do Senhor Jesus, ele pensa, ele almeja as coisas do alto, as coisas de Deus, não as coisas terrenas, porque as coisas terrenas não pertencem a nós, porque nós não somos mais dessa pátria. Nós não somos mais dessa pátria. O que deve ocupar o coração do cristão é a presença de Deus, é as coisas celestiais, é as coisas do Pai, é fazer e agradar a vontade do Senhor Jesus. Veja bem, quando você passa a fazer sua própria vontade, você passa então a afastar a presença de Deus na sua vida. Por quê? Veja, Deus, o povo pediu a Deus um rei, e Deus deu ao povo, ungiu um jovem chamado Saul. Só que Saul foi se perdendo com o tempo. E como que Saul começa a se perder? Quando Saul começa a querer fazer as coisas da maneira dele. Começa a querer fazer as coisas do jeito dele. E quando ele começa a fazer as coisas do jeito dele, da vontade dele, ele começa a perder a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a se afastar dele. Diz a Bíblia que Deus achou Davi segundo o seu coração. Davi era um homem que também não era perfeito, assim como eu e você. Davi também errou. Mas Davi reconhecia Deus em seus caminhos. Davi procurava fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Davi, ele não fazia da maneira dele, ele fazia do jeito de Deus. Então, a melhor maneira para mim e para você alcançar sucesso, alcançar a benevolência de Deus, as bênçãos do Senhor, o milagre de Deus, é quando eu obedeço a palavra de Deus, é quando eu renuncio à minha própria vontade, mato a minha carne para fazer a vontade do Pai. Veja que é de forma diferente do que muitas vezes somos ensinados. Às vezes somos ensinados a buscar por coisas materiais, tudo aquilo que um dia o Senhor Jesus rejeitou naquela tentação no deserto, rejeitou a riqueza, rejeitou poder, rejeitou status. O Senhor rejeitou tudo aquilo. Ele rejeitou aquela sedução de Satanás.
Então, quando você rejeita também, quando você rejeita o que esse mundo tem para oferecer, então assim como o Senhor Jesus, que os anjos veio e sustentaram, então pode ter certeza que Deus também vai sustentar você. Essa é a maneira que o cristão vai alcançar a provisão de Deus, vai alcançar o sucesso, vai alcançar a benevolência do Senhor na sua vida. Então, se você quer alcançar a benevolência de Deus, o amor de Deus, é necessário, então, que você passe a viver uma vida de santidade, uma vida de separação, as coisas terrenas deixar de lado para passar, então, a viver a Cristo. E que seja isso consumado em nossas vidas. Que você viva para Cristo, que você caminhe para Cristo, que seja Cristo o foco da sua alma, que seja Cristo o seu objetivo. Porque o que nós temos que nos preocupar, o que nós mais temos que nos preocupar é com a salvação da nossa alma. Será que você tem a certeza da sua salvação? Será que você obtém a certeza da sua salvação? Se se você não tem certeza da sua salvação, então ainda é tempo, porque nós estamos vivendo o tempo da oportunidade. Nós somos a noiva de Cristo esperando pelo nosso noivo. Então, você que não tem certeza da sua salvação, você que não tem certeza se é batizado pelo Espírito Santo, se é selado pela presença de Deus, almeje isso, anseie por isso, busque por isso, lute por isso, porque o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai testificar dentro de você que você é uma pessoa salva, que você é uma pessoa cheia da presença de Deus. E entenda, ser cheio da presença de Deus, quanto mais você caminha para conhecer a Deus, mais pequeno você vai se sentir. Quanto mais você conhecer a Deus, mais dependente de Deus você vai se sentir. Você não vai se sentir aquela pessoa orgulhosa, melhor que os outros, mais inteligente, mais sábia, não. Quanto mais nós prosseguimos a conhecer a Deus, mais pequeno, mais vulnerável, mais dependente de Deus nós nos sentimos. Então, eu convido você a entregar seu caminho, a entregar sua vida, a entregar sua família, a entregar sua vontade nas mãos do Senhor. Porque Deus, Ele conhece tudo aquilo que você precisa. Se Deus cuida dos pássaros, Deus não vai cuidar de você. Se Deus cuida dos lírios do campo, olha como são belos lírios do campo, Deus não vai cuidar de você. Com toda certeza, Deus Ele vai cuidar de você. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você que quer entregar sua vida para Jesus, que quer a partir de hoje consertar o seu caminho diante do Senhor Jesus. Eu também quero convidar você a começar a estudar a palavra, a começar a amar a palavra, a ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor vai falar profundamente no teu coração, vai te dar sabedoria, vai te encher de gozo, de alegria, de paz. A presença de Deus vai ser tão forte na sua vida quando você deixar de ler a palavra de Deus como se fosse um simples livro de autoajuda e começar a ver a palavra de Deus como uma voz, como uma mensagem do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. Então passe a amar a palavra, passe a se entregar a Jesus de todo o seu coração e você vai começar a sentir que algo de Deus, algo celestial vai começar a fluir dentro de você. Muitas pessoas, elas acham que avivamento é quando se começam milagres, quando pessoas são restauradas, transformadas, recebem bênçãos, mas na verdade, avivamento é quando aquilo que está morto passa a ter vida. Aquilo que estava ineficaz passa a ser eficaz. Aquilo que estava apagado
passa a se acender, ou seja, o que estava morto passa a ter vida. Isso é avivamento. Você deve pedir para Deus um avivamento. Você deve pedir para Deus: Senhor, eu quero um avivamento no meu coração. Se porventura minha fé, minha comunhão, minha intimidade com o Senhor, meu relacionamento com o Senhor estava morto, estava apagado, então acenda, Senhor, a chama do teu Espírito no meu coração. E você vai então observar que Deus vai começar a trabalhar, vai começar a agir na tua vida. Não se preocupa com o cenário, não se preocupa com os problemas, não se preocupa com a situação que você está vivendo agora. Se preocupe em amar a Deus e pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. A palavra do Senhor diz, e todo mundo gosta desse versículo, e diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então que Deus seja na tua vida para que você vença todos os inimigos e as adversidades que têm se levantado contra a sua vida. Convido você a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, eu me coloco, Senhor, em oração nesse momento por todas essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo. O que eu peço, meu Deus, é a tua misericórdia a mim e a essas pessoas. Que o Senhor possa reinar, Senhor, no meu coração e no coração dessas pessoas. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Que o Senhor possa nos olhar, Senhor, com misericórdia, piedade, para que possamos ser colocados, meu Deus, diante da tua presença. Senhor, inunda o nosso coração, pois nós precisamos, meu Pai, do teu Espírito. É o que nós precisamos. Precisamos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, e que o Senhor possa reinar em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, Senhor, que temos cometido consciente e inconscientemente. Meu Pai, perdoa, Senhor, o nosso coração, pois sabemos que um dia, Senhor, teremos que prestar conta contigo. Que o Senhor possa lavar-nos, que o Senhor possa perdoar-nos, que o Senhor possa purificar o nosso coração. Pai querido, entra nessa vida, Senhor, para fazer uma obra dentro do coração dessa pessoa. Cura aqueles que estão enfermos, meu Deus, enfermidade na alma. Cura aqueles, meu Pai, que estão fracos, e levanta, meu Deus, fazendo que haja um grande avivamento, assim como foi feito, Senhor, no Vale dos Ossos Sequíssimos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos dê vida, nos libertando, Senhor, dos prazeres desse mundo, nos libertando da lascívia, nos libertando, Senhor, da idolatria, nos libertando, Senhor, das paixões, nos libertando, Senhor, de tudo aquilo, meu Deus, que desagrada o Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, purificar a nossa alma, purificar o nosso coração. Liberta-nos de todo o pecado, do acúmulo de maldade. Nos liberta, Senhor, e reina, meu Deus, dentro do nosso coração. Senhor, que essa pessoa, a partir desse momento, tenha força para se entregar ao Senhor. Que o Senhor seja o Deus da vida dela, que não seja mais placa de igreja ou homem, mas que seja o Senhor a reinar dentro desse coração. Se porventura temos cometido algo, Senhor, que tem te desagradado, eu peço, Senhor, nos ajude a nos libertar disso e perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois eu entrego, Senhor, a minha vida, e que essa pessoa também entregue a sua vida ao Senhor. Eu entrego meus caminhos e a minha família a ti, pedindo a tua graça e a tua misericórdia todos os dias da minha vida, que eu possa reinar com o Senhor, que eu possa morar e habitar com o Senhor na eternidade. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço, Senhor, me conduza à eternidade, conduza essa pessoa à eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa abençoar seus caminhos, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa também abençoar toda a tua casa. Eu peço perdão se tiver algum ruído nesse vídeo, que tem alguns trabalhadores trabalhando aqui por perto, tem barulho de furadeira, de martelo, mas eu espero que esse vídeo possa alcançar você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, um forte abraço, e que Deus possa reinar a partir de hoje no teu coração.
Fica com Deus e na paz do Senhor.